Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos aprender a utilizar a nova função filtro do Microsoft 365. Temos aqui a nossa planilha de modelo, onde nós temos 3 colunas, produto, venda e setor. E aqui do nosso lado direito, eu tenho a mesma estrutura, o mesmo cabeçalho, onde nós vamos aplicar a nossa função filtro. Inicialmente, nós vamos utilizar a função filtro com apenas uma condição, depois nós vamos entender como funciona a função filtro com mais de uma condição. Então, inicialmente, nós vamos filtrar apenas os registros onde o setor seja o setor de cozinhas. Vou posicionar o meu cursor aqui na G2 e vou aplicar a minha função filtro. Meu primeiro argumento é a matriz, o meu universo de dados que eu quero filtrar. Então, vou selecionar todo o meu conteúdo sem selecionar os meus cabeçalhos. Então, selecionei todo o meu conteúdo. Ponto e vírgula. Incluir a condição que eu quero aplicar em cima do meu universo de dados. Como eu quero aplicar a minha condição em cima da minha coluna de setor, eu vou selecionar a minha coluna de setor inteira. E aí eu vou aplicar a minha condição. Maior, menor, maior, igual, diferente, enfim, dependendo da condição que eu quero aplicar. Como eu quero filtrar apenas o setor de cozinhas, eu vou colocar igual cozinhas. O último argumento, se vazia, quer dizer, se o filtro não retornar nenhum registro, que informação o Excel precisa colocar na nossa célula. Vou omitir este argumento, vou fechar o meu parênteses aqui. Como a função filtro é uma função matricial, ela vai retornar todo o resultado da nossa matriz principal. Quando eu dei o Enter, eu tenho aqui todos os registros onde o setor é igual a cozinhas. Como que o Excel faz para identificar quais os registros que ele precisa retornar? Ele coloca aqui vamos supor que ele coloca uma coluninha auxiliar aqui, e ele aplica justamente essa regra, Então ele faz uma afirmação se a célula que eu estou avaliando é igual a cozinhas. Então copiei para todo mundo. Ele faz esse grupo de verdadeiros e falsos. E aí é como se o Excel aplicasse um filtro simples aqui na minha coluna de condição, mantendo só o verdadeiro, identifica quais são os registros que satisfizeram a nossa condição, e aí é como se ele copiasse e colasse o resultado lá onde nós colocamos a nossa função filtro. Muito bem, agora nós vamos fazer uma extração aplicando a minha condição composta. Então, eu tenho duas condições que eu quero avaliar. Qual que vai ser a minha condição? Vai ser o setor igual a colchões. Então, vamos aplicar o filtro simples aqui. Setor igual a colchões. E a venda maior que R$2.000. Então, setor igual a colchões e venda maior que R$2.000. Então, nós teremos aqui esses 3 registros como retorno, 2.400, 2.010 e 3.900. Então, vamos montar esta função filtro. Então, apaguei aqui, vamos colocar novamente. Filtro, minha matriz continua sendo a mesma. Como eu tenho uma condição composta, eu preciso colocar todas as minhas condições aqui no meu argumento de incluir. Então, eu vou abrir parênteses para a minha primeira condição. Então, vou colocar aqui a minha coluna de setor, como nós fizemos anteriormente, igual a colchões. Fechei o parênteses da minha primeira condição.
como as minhas condições, né, as duas condições precisam ser verdadeiras, eu vou colocar o símbolo de multiplicação. Vou abrir parênteses novamente, selecionar a coluna que eu quero aplicar a minha segunda condição, no caso, a nossa coluna de venda, e a minha condição é maior que 2.000. Fechei o parênteses da minha condição, fechei o parênteses da minha função filtro. Dei o Enter, o Excel retornou justamente somente os 3 registros do setor de colchões com valor de venda maior que R$2.000. Como é que o Excel faz para avaliar as duas condições? Ele coloca as coluninhas auxiliares, né? Eu vou chamar aqui de condição 1 e condição 2. E ele aplica exatamente o que nós fizemos anteriormente, né? Então, igual a colchões, e aqui maior que 2.000. Copia para todo mundo. Como a minha condição é composta, ele só vai levar em consideração as condições onde, os registros onde as duas condições são verdadeiras. Então, vou colocar aqui para a minha primeira condição verdadeira, agora para a minha segunda condição também verdadeira. E aí filtrou apenas os 3 registros que nós já identificamos. Vamos apagar aqui. E agora nós vamos criar uma condição composta, mas agora uma condição onde uma das duas condições precisa ser verdadeira. No exemplo que nós fizemos anteriormente, as duas condições precisavam ser verdadeiras. Valor de venda maior que R$2.000 e o setor igual a colchões. Então é como se a gente estivesse utilizando uma função E, onde todas as minhas condições precisam ser verdadeiras. Agora nós vamos criar as nossas condições como se nós estivéssemos utilizando a função OU. Então, nós vamos analisar o setor igual a dormitórios ou valor de venda menor que R$1.000. Então, ou dormitórios ou valor de venda menor que R$1.000. Então, vamos aplicar aqui as nossas condições. Então, filtro novamente. Selecionei todo o intervalo do meu universo de dados. Vou para a minha primeira condição. Então, tenho que abrir parênteses, selecionar a coluna que eu quero analisar. Então, setor tem que ser dormitórios. Dormitórios. Como eu estou aplicando a minha condição sendo uma ou a outra, agora, em vez de usar a multiplicação, eu vou utilizar a soma. Então, sinal de mais, vou para a minha segunda condição, valor de venda, coluna selecionada, menor que R$1.000. Fechei o parênteses da condição, fechei o parênteses da função filtro, dei o Enter. Então, eu tenho agora dormitórios e também todos os outros registros menores que R$1.000. Então, a minha condição foi ou valor de venda menor que R$1.000 ou setor igual a dormitórios. E aí, como é que o Excel fez? Ele fez exatamente o que nós fizemos dormitórios nas validações anteriores. Aplicou as condições. Condição 1, condição 2, aplicou o filtro, só que aqui não foi o filtro onde ele agregou, né? Então, qualquer uma das duas sendo verdadeiras, o Excel levou o registro para lá. Então, aqui é como se ele tivesse feito separadamente. Então, pegou todo mundo aqui, que é dormitório, levou para lá, depois limpou o filtro e pegou aqui todo mundo que é
menor que R$ 1.000, copiou e levou para lá. Então, ele agregou as duas condições. Então, nós utilizamos a função OU. E por que a minha condição, sendo a função E, né, as duas condições sendo verdadeiras, a gente tem que usar a multiplicação, e uma das duas sendo verdadeiras, né, sendo a função OU, eu tenho que usar a soma. Aí é simplesmente o conceito matemático. Então, se eu pegar aqui, colocar verdadeiro, né, vamos imaginar que verdadeiro é 1 e falso é 0. Então, vamos diminuir aqui a coluna. Então, verdadeiro é 1, falso é 0. Vamos fazer aqui embaixo também. Se eu quero uma função OU, eu vou somar. Então, 1 mais 0 vai dar 1. Ou seja, esse registro também é verdadeiro, porque uma das minhas duas condições é verdadeira. Então, 1 mais 1, 1 mais 0 vai dar 1. Né? Então, qualquer coisa diferente de 0, ele entende como verdadeiro. E se eu utilizar a multiplicação, 1 vezes 0 vai dar 0. Então, as duas condições não são verdadeiras. Se eu colocar aqui 1, ou seja, verdadeiro para a minha segunda condição, esse registro vai ser levado em consideração. Então, a diferença de usar a multiplicação para duas condições que precisam ser verdadeiras, então, a primeira e a segunda. E quando eu quero uma das duas sendo verdadeira, eu utilizo o símbolo da soma. Então, é só você imaginar que verdadeiro vai virar 1, falso vai virar 0. Se eu somar 1 com 0 vai dar 1. Esse registro vai ser levado em consideração. Quando eu quero as duas condições verdadeiras, ele vai utilizar a multiplicação. Então, todas as condições têm que me trazer verdadeiro para que a multiplicação funcione corretamente. Com isso, nós chegamos ao final deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Eu sei, é só Excel.